Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje eu quero comentar um pouco a respeito de uma pergunta que as pessoas fazem que está relacionada às civilizações extraterrestres, né? O que isso tem a ver com espiritualidade e se realmente existem seres das estrelas nos visitando ou se já nos visitaram em tempos pregressos. E a gente pode analisar esses fatos com base até mesmo em livros antigos, onde nós temos, por exemplo, o Bhagavad Gita, que mostra que eles foram visitados por seres das estrelas, né? E veículos citados como Vimanas eram veículos rápidos e que cortavam os céus naquela época. Nós temos também a Bíblia e os escritos judaicos e hebreus, onde nós vemos, por exemplo, as passagens do livro de Enoque. Enoque é um livro que não foi canonizado, é um dos muitos livros dos hebreus que na época corriam por lá e a igreja não quis canonizar, mas nós percebemos que muitas passagens que existem no Novo Testamento, por exemplo, até mesmo no Antigo, mas sobretudo no Novo Testamento, nós percebemos que citam histórias e acontecimentos que o livro de Enoque relata. Conceitos do Apocalipse, por exemplo, tem partes ali que você tem o livro de Enoque também mencionando. E para quem se aprofunda nos escritos do livro de Enoque, nós percebemos que ele foi visitado por seres das estrelas e conheceu esse povo, conheceu planetas e naves espaciais e muita coisa assim. Isso é bastante interessante. Nós, às vezes, temos contatos com seres que nós não sabemos o que é, porque eles muitas vezes se manifestam no campo extrafísico e nós não temos uma percepção muito apurada, né? Existem linhas espiritualistas que nos afirmam que muitos espíritos que se manifestam corporeamente como seres humanos, mas na verdade são seres de outras galáxias nos ajudando, seres de outros planetas, outros orbes, que estão assessorando o desenvolvimento do planeta Terra também nesse momento, assim como em muitos outros períodos na história. E uma passagem muito interessante que a gente pode perceber aqui são nos relatos e nos livros de Chico Xavier, né? Mas para concluir o que eu estava dizendo a respeito de nós muitas vezes não percebermos quando são espíritos mesmo, ou quando são seres que se manifestam em quarta dimensão e nos ajudam, a nossa clarividência muitas vezes não é muito bem apurada, e há momentos em que você passa por experiências, e principalmente experiências noturnas, durante paralisias do sono, onde alguns seres se manifestam e você não consegue compreender e não consegue perceber. Eu lembro que quando era mais novo, não sei se eu já comentei algo relacionado com vocês, mas durante vários momentos eu me paralisava durante a noite, a famosa catalepsia do sono, catalepsia projetiva, e algumas vezes eu vi alguns seres, né? E uma em particular eu percebi que quando com os olhos fechados existia uma porta no quarto que ela dava acesso para a sala, e eu com os olhos fechados tive a visão extrafísica da porta atrás de mim, e eu paralisado na cama, e eu vi dois seres ali que queriam se comunicar comigo, mas a minha visão não definia muito bem esses seres, porque era uma cor cinza escura, e eles se aproximaram da cama, e eu ouvia bastante frequências diferentes no ouvido, um zumbido que me incomodava bastante. E eu lembro que um ser era mais baixinho que o outro, né? Esse era alto, o outro era baixinho, e esse mais baixo ele se aproximou da cama e tentou se comunicar comigo, e aquele zumbido aumentou, mas eu não conseguia entender, a minha percepção não era para isso. E eu só assustado, achando que era coisa ruim, e na época tudo para mim era o diabo, porque eu era de igreja evangélica e não podia entender essas coisas. E até que ele não conseguiu estabelecer o contato, ele voltou para o lugar onde ele estava, e aquele que era mais alto se aproximou da beirada da cama, tentou se comunicar comigo também, mas sem sucesso, que eu estava lutando muito contra aquilo, até que eles se foram. E
Em alguns momentos, algumas pessoas conseguem estabelecer contato, né? Conseguem se libertar do medo e perceber o que estão querendo dizer, e outros ficam presos no medo e apenas perdem a experiência. E uma coisa interessante é que quando Chico relata que Emmanuel chega para ele, né, esse espírito amparador que acompanhava Chico, se aproxima e fala que ia levá-lo para conhecer um comandante estelar. E aí, Emmanuel aconselha para que ele faça um jejum de comidas sólidas durante um período, para que o seu corpo se sutilizasse mais, para que fosse fácil a partida, né? Ele sair do seu corpo físico com o corpo astral e se desdobrar e poder visitá-lo. Então, Emmanuel levou ele em viagem astral. Os dois se aproximam de Saturno e eles vão para uma lua de Saturno. Quando eles se aproximam de Saturno, Chico começa a observar que existia uma nave sobrevoando a lua de Saturno e uma dessas luas era uma lua enorme e essa nave era tão grande, segundo o depoimento de Chico, que ela se equiparava ao tamanho da própria lua. Eles acreditam que seria uma nave-mãe, né? Até porque também depois que eles adentram, ele percebe dentro dessa nave outras naves de tamanho médio e de tamanho pequeno. E Emmanuel leva para conhecer o comandante da nave. E Chico pergunta para Emmanuel, mas como é que eu vou me comunicar com ele, né? O que eu vou perguntar? E Emmanuel fala, você vai perguntar o que você quiser, eu estou te levando para conhecê-lo. Ele quer te conhecer também. Mas ele fala português. Chico pergunta e Emmanuel fala, vocês não vão se comunicar em português, porque vocês não vão trocar palavras, vocês vão trocar pensamentos. Chico então pergunta para ele, quem era ele responde o que eles estavam fazendo ali. E o comandante da nave diz que eles estavam posicionados estrategicamente ali, porque eles estavam impedindo que naves estelares de civilizações predadoras se aproximassem do planeta Terra. Porque, segundo ele, naves predadoras costumam tentar conquistar sistemas estelares e por isso eles estão lá, porque em qualquer momento eles conseguem alcançar qualquer ponto, em questão de segundos, qualquer ponto do sistema solar, atuando na região extrafísica. É interessante esses depoimentos que nós vemos por aí, tanto de Chico como de muitos outros espiritualistas, médiuns e projetores, e fica para nossa análise, né? E para somar e tentar entender também por que nós passamos por determinadas experiências e por que nós acessamos, né, alguns seres que parece que não têm um formato comum, convencional, como nós conhecemos aqui. Nós sabemos que existem das mais diversas formas de seres espirituais, que vão desde formato humanoide até esferas e muitos outros. Então essa é apenas uma curiosidade que eu deixo para vocês, né, para a gente poder analisar, entender a experiência pelas quais nós passamos, durante as nossas meditações, durante nossas projeções da consciência, para pensar um pouquinho e chegar às nossas conclusões. Um abraço para vocês. E fiquem na luz desse grande amor.